Boa noite! Nós estamos aqui para mais um momento de reflexão pela Casa Espírita Maria de Nazaré, de Poá, e eu sou a trabalhadora Arielle. Que todos possam ser bem-vindos a este momento de reflexão. E boa noite para todos que estão aqui juntos de nós, que eu não consigo ver o nome, mas só consigo ver em números, né? Prazer estar com todos aqui. Bom, então, primeiramente, agradecer a todos que colaboraram com a campanha de Fraternidade Alta de Souza, né? Mais uma vez, desse mês de dezembro. Então, que Deus possa retribuir a todos em dobro, triplo, 1000 vezes mais o que vocês colaboraram, né? E que possa aquecer os corações dos nossos irmãos e sempre, né? Que essa atividade ela possa ter esse propósito, né? De levar o pão material para os necessitados. Boa noite, Paulo. Só lembrando, estamos aqui pela Casa Espírita Maria de Nazaré, sempre um trabalhador, todos os dias, às 18 horas. Então, estamos nesse momento de vibração. Temos a corrente de vibração também da Casa Espírita às 22 horas, né, vibrando para todos os trabalhadores, para a casa física e espiritual, para os assistidos, para os estudantes, os frequentadores, então para todo o corpo mesmo ali de espíritos que estão envolvidos com a casa espírita, os assistidos, né? Tantos desse plano material quanto do plano espiritual. Então, que todos possam receber as nossas vibrações. Nós, todos os dias, às 22 horas, estamos vibrando por todos. A nossa casa está aberta também todo domingo, às 9 horas da manhã, em palestra espírita. Segunda-feira, nós temos o atendimento, né, de assistência espiritual, mas ele ainda se encontra reservado somente para os trabalhadores. Então, quem tiver muita necessidade, é só entrar em contato ou comparecer até às 18h30 na segunda-feira. Na quarta-feira, nós temos às 20 horas uma pequena palestra com um passe magnético, logo após um trabalho super rápido, com o intuito mesmo que ocorra a distribuição, então, dos fluidos, né, pelo passe. Quinta-feira, nós temos o estudo de 3 obras espíritas, às 15 horas, e se encerra às 16 horas ao público. Às 16 horas até às 16h30, inicia-se um trabalho também espiritual, de assistência espiritual, mas essa fechada somente para os trabalhadores. Na sexta-feira, às 19 horas, nós temos palestra espírita do estudo, né? Uma reflexão sobre a luz do Evangelho segundo o Espiritismo e assim sucessivamente, né? Nós também temos cursos. O ano que vem nós iniciaremos com alguns cursos. Então, logo nós estaremos trazendo essas atividades para que vocês possam se inscrever. Na semana que vem, dia 19, nós vamos ter uma atividade especial, que é a apresentação, a exibição do filme Nosso Lar. Então, após a palestra das 9 horas, que vai se encerrar às 9h30, então, às 9h30, nós vamos ter a exibição do filme. Então, todos estão convidados, nós vamos estar, né, seguindo as exigências sanitárias, então, uso obrigatório de máscaras, nós estaremos servindo álcool em gel, e é um momento de nós refletirmos sobre a questão do mundo espiritual, né? Para onde nós vamos depois dessa vida terrestre. Então, o Nosso Lar é um bom exemplo, é uma boa
um bom guia, né? Para nós podermos entender melhor, que foi o que André Luiz nos trouxe, por meio de Chico Xavier. Boa noite, Ezequiel, boa noite, Brandina. Muito obrigada, viu? Bom, então vamos dar início. Vamos começar com nós acalmamos o nosso corpo, o nosso espírito, se ligando aos nossos mentores pessoais, aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que vão agora harmonizando-nos, harmonizando o nosso lar, trazendo o remédio necessário para cada um de nós, nos trazendo conforto, confiança, esperança e muita força para que possamos transmutar as dificuldades das nossas vidas com a ajuda e o auxílio do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom, então, hoje o tema é a Era da Escuridão. Então, nós vamos falar sobre a Era da Escuridão com uma reflexão sobre a luz da doutrina espírita. Então, a Era da Escuridão, recentemente, veio à tona dos 3 dias de escuridão, 3 dias, 3 noites, e que iria ser momentos apocalípticos. Se nós formos pensar, nós estamos vivendo, pela história, momentos apocalípticos de era em era. Se nós também refletirmos, o momento de escuridão que toda a humanidade está, sofrendo, seguindo de forma moral, adormecida no mundo de provas, no mundo material, no mundo de ilusões. O Evangelho nos traz que nós não podemos servir 2 deuses, nem o Deus Mamon, que seria a da parte material, e o Deus, o nosso Deus, que nós conhecemos. Então, nós temos que escolher um, porque não tem como a gente se guiar, cuidar da parte espiritual, se nós estivermos o tempo todo voltado para as questões materiais. É claro que a vida material, ela faz parte desse momento em que nós estamos vivendo, Nós somos espíritos numa experiência material. Somos espíritos em essência. Só que na era da humanidade, onde o homem é o centro de tudo, as questões materiais, elas se tornaram muito fortes, Então, para a questão da inteligência se desenvolver, a questão material, ela acaba se desenvolvendo, reinando para que possa ter subterfúgios, para gerar mesmo o desenvolvimento da tecnologia que hoje nos facilita. Só que com isso acaba, desenvolvendo a questão da inteligência e a moralidade, ela acaba ficando lá para trás. Então, se nós quiséssemos olhar a questão da escuridão, é essa questão do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, onde que são as chagas, Então, o próprio livro dos Espíritos traz isso para nós, que essas são as verdadeiras chagas da humanidade. E que enquanto nós continuarmos a alimentar, essa questão do egoísmo, das
máfias que nós vemos na questão da indústria farmacêutica. Hoje nós temos até a questão da indústria de alimentos. Então percebam que tudo vem como facilidade para a nossa vida, né? E aí nós vamos entrando na questão do comodismo. Só que e a questão moral, né? Aonde fica? Então a humanidade em si, ela está muito tempo dormindo, presa nos anos da escuridão, na era da escuridão. E nós estamos saindo da era do humanismo, né? Que foi ali no renascentismo, junto com o iluminismo, onde os grandes pensadores começaram a vir e começaram a questionar, né, a própria sociedade, as próprias questões que eram colocadas, né, em cima do povo, de opressão, de levar as pessoas para a mão, né, o poder na mão de poucos e querendo, né, iludir a grande parte da população. E nós, afinal, estamos vivendo essa era ainda, se nós formos olhar, né? Quantas pessoas críticas estão nesse momento avaliando essa questão que nós estamos vivendo? É só nós começarmos a refletir. Nós estamos saindo dessa era do homem como centro do humanismo para viver a era do espírito. Então, o espiritismo, ele foi lá, né, codificado por Kardec, lá por volta de 1850. E aí, então, hoje nós estamos, né, revivendo, trazendo mais à tona, porque até um tempo atrás nós tínhamos preconceitos, nós recebíamos esse preconceito se nós falássemos que fôssemos espíritas, né? Então, as próprias reuniões espíritas, elas muitas vezes eram fechadas pela polícia. Então, por quê? É um lugar onde que as pessoas se reuniam para conversar, para se expressar, né? Para realmente colocar alguns pensamentos, alguns questionamentos em relação à própria sociedade, à própria política. Então a gente pode dizer que o espiritismo, ele é liberdade. Ele é liberdade de pensamento, ele é liberdade para o espírito. Só que, infelizmente, ainda muitas pessoas estão voltadas para as questões muito mais materiais. Volto a dizer, não que não sejam necessárias. A vida material, ela nos sustenta, ela alimenta o nosso corpo, nosso templo, ajuda a nos preservar. Mas, se nós não tomarmos cuidado, pelos excessos nós também prejudicamos o nosso corpo físico. Então, nós estamos vivendo a era do espírito. E nós vamos transcender essa questão da matéria, né? E aí, neste momento, então, nós estaremos saindo dessa era da escuridão. Hoje nós vemos a medicina que vai até um ponto, ela se limita, não que ela não seja necessária ou que ela seja ruim, né? Não é por aí. Tudo é importante para o nosso desenvolvimento. Tudo. A parte social, a parte política, né? Mas nós estamos acordando, vivendo, tentando viver e trazer essa essência do espírito para a nossa realidade, para a nossa vida, né? E é aí que nós iremos acordar, despertar, traremos a fraternidade, né, para nossos irmãos, as questões, né, de agressividade, de competitividade, elas vão cada vez diminuindo mais, mas infelizmente
né, o que vende, o que a mídia consegue colocar, são as questões da era da escuridão. O que nos prende, o que nos assusta, o que nos faz ainda ficar ligados, são as questões da era da escuridão. Exemplo, os maiores filmes que têm maior bilheteria são filmes que trazem a questão, por exemplo, de zumbis, né? Mas quem tem medo de desencarnar, tem medo de ir para que lugar? E por que então essa questão atrai tanto, né? Então nós temos que despertar a nossa essência, acordar, sair dessa era da escuridão. E aos poucos a massa crítica, ela está saindo. Então nós estamos mais voltados para a questão, por exemplo, leituras, né? Nós éramos uma era da radionovela. Hoje a gente tem muitas radionovelas pelo YouTube e as pessoas vão ouvindo, as pessoas vão se conectando com essas boas energias e cada vez mais a população está despertando para a questão da TV aberta. Até um tempo atrás, como que era a nossa rotina? Nós trabalhávamos o dia inteiro, não raciocinávamos e no final da tarde, na noite, nós estávamos todos diante daquela caixinha, daquela telinha, vivendo aquelas experiências, né? E achando que aquilo era muitas vezes a realidade, porque o cérebro é isso, né? O cérebro, ele tenta compor as coisas que as informações que nós vamos recebendo da maneira dele e vai criando uma realidade. A partir do momento que nós acordamos, não adianta mais vir de bandeja uma coisa para a gente aceitar, porque a gente não vai mais aceitar. Nós vamos questionar. Não foi isso que aconteceu recentemente com a questão até do carnaval, do Réveillon, onde poucos queriam instituir, abrir para isso acontecer e a população logo se mobilizou, logo já começou a questionar, né? E começou a criticar. Então nós estamos entrando numa era de finalzinho de escuridão e ainda, né, quando começa a ficar naquela questão do meio termo, começa o entardecer, que você não enxerga, você não consegue diferenciar muito as coisas, então às vezes parece que tudo fica mais difícil, né, de enxergar, então parece que vem tudo, né, a questão da própria arte, as músicas nas quais nós estamos vivendo hoje, que não tem sentido, né? Raras exceções de músicas que vêm pra gente. Então a maioria não está falando dessa questão do despertar, e sim o quê? Nos fazendo viver essa era da escuridão, que é a era do mundo físico, que é a era do mundo de desejo, que é a era do mundo de prejudicar o próximo, né? E muitas vezes nós vamos fazendo isso de forma involuntária, sem perceber, de forma inconsciente. Então está chegando o momento, nessa atual situação de transição em que nós estamos, né, saindo aí de provas e expiações para entrar nesse mundo novo de regeneração, onde vai diminuir muito essas questões das provas. Então nós vamos equilibrar, né, deixar de lado e começar a questionar. Questionar por que me pedem para fazer isso, por que eu tenho que fazer isso se não condiz com a minha essência, se me faz mal, se eu fico mal, né? Nós temos que começar a avaliar essas sensações, porque a intuição, ela está ligada diretamente com a nossa essência. Então, se nós não estamos bem, não estamos nos sentindo bem, nós temos que acordar rapidamente e mudar essa vibração.
Porque se estamos mal, é sinal que não estamos no caminho adequado, no caminho que Deus escolheu para nós, né? Como Pai bondoso, que é um caminho certo. Então nós estamos desviando, e como as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, independente de nós estarmos vivendo consciente ou inconsciente, quando a gente vai de encontro com essas leis, então nós não ficamos bem, né? Então é uma forma da gente sentir também o caminho que nós estamos seguindo. Então o despertar é se abrir. E como se abrir, né? Como começar a enxergar novas coisas? Como mudar esse padrão vibratório? Porque às vezes estamos há tantos anos ligados a essas energias, né? Voltados para aquela caixinha de informação que só querem nos colocar cabrestos, né? Porque se nós ficamos preocupados com a nossa subsistência, que o outro vai fazer mal, gente, percebam, questão instintiva, né? Homens das cavernas, total. Você fica com medo de passar fome, você ficar com medo do outro te fazer mal e você ter que estar pronto para agir, agredir, se proteger, isso é questão primitiva, né? Só que não nos coloca na condição fortalecida da fé. Porque se nós temos fé, nós acreditamos que por mais que estamos em momentos aflitivos, nós vamos passar e vamos sair vitoriosos, né? E é isso que nós temos que olhar. Isso é acordar, isso é despertar, é sair da era da escuridão, é acreditar que coisas boas estão por vir. E não se preocupar se de repente o mundo vai acabar amanhã. Eu sei que é difícil falar, mas como eu não vou me preocupar? Isso é da essência do ser humano, se preocupar com amanhã, se preocupar com estas questões, né? E é para nossa sobrevivência que isso acontece, porque nós precisamos pensar no amanhã, senão hoje acaba e nós também acabamos junto, não é? Só que se nós começarmos a acordar e ver, né, que nós somos espíritos e que tudo que vem a acontecer ao nosso corpo físico por questões divinas, né? Porque não pode ser por questões minhas, por necessidades minhas, eu colocar em risco a minha vida, mas por questões, né, do universo de possibilidades que nós estamos inseridos, por uma questão mesmo maior, de força maior. Então, se essas questões vierem a acontecer com o nosso corpo, o que nós temos que aprender? Porque até nisso nós temos que pensar para que aquilo está acontecendo, né? No porquê você fica se martirizando, se julgando, se colocando na condição de vítima. Agora, para quê? Né? Muitas vezes nós olhamos para o outro e nós se sentimos mal diante da atitude do outro. Só que, será que é por aí? Eu ficar preocupada com aquela atitude do outro para comigo? Aí eu entro nessa questão da vítima também. Ou eu tenho que olhar, o outro está fazendo o que lhe pertence, né? Agora, diante dessa situação, o que eu tenho que tirar para mim? Como eu tenho que me fortalecer diante daquilo? Porque é aí que está. Enquanto nós temos que entender que a nossa caminhada é para aprendizado. E nós, se estamos aqui vivendo em sociedade, é para aprender um com os outros. Senão nós teríamos ido parar numa ilha deserta, estaríamos perdidos, esperando socorro para vivermos sós. Mas e até lá,
se isso acontecer, o que nós teremos que aprender, né? Então, é começar a questionar mais, a refletir mais sobre tudo, tudo. Questões de sociedade, política, econômica, como nós estamos levando as nossas vidas. Será que nós estamos despertos? Será que nós queremos viver essa era do Espírito? Ou nós estamos ainda buscando a escuridão? Quais as mensagens que nós estamos trazendo nas nossas conversas? Isso são as vibrações que nós estamos tendo. O que nós estamos trazendo? Coisas boas? Nós estamos comentando coisas boas? Ou nós só falamos de situações desagradáveis? Né? Então, vamos ser o nosso termômetro, né? Vamos entender, vamos sentir também qual que é a vibração que nós estamos, qual que é o nosso comportamento, para que nós possamos despertar e despertar a todos que estão. A partir do momento que a gente estiver vivendo mais em essência, vivendo mais a questão espiritual, né? E essa questão espiritual, ela vai nos fortalecer diante das dificuldades. E fortalece a um ponto de trazer a crença que nós somos capazes de resolver os nossos problemas e não ficar remoendo aquilo como vítima, esperando que alguém nos ajude, né? Porque nós podemos perder o nosso emprego e ficar vivendo do seguro-desemprego e sair falando para todo mundo que nós estamos desempregados. Ou nós podemos arregaçar as mangas e ir atrás de um novo emprego, de um novo cargo, fazer algo, mudar a nossa vida, né? E parar de se lamentar. Porque lamentar é uma grande perda de tempo. Reclamar, né? Essa palavra, você reclama, você clama 2 vezes, você reclama aquela situação. E a gente vai aumentando, né? Nós vamos vibrando naquela situação e vamos vivendo a escassez. Ao invés de acreditarmos que somos capazes de transmutar, de transformar a nossa realidade. Nós somos capazes. Nós só precisamos aprender a acreditar. E estamos aqui para isso. E é por isso que as dificuldades muitas vezes vêm, que é para ensinar, que é para mostrar o quanto nós somos capazes de vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades. Isso é a era da luz. Isso é ver luz, futuro, confiar, né? Acreditar. Bom, então, eram essas as considerações. Nós vamos novamente tranquilizando o nosso corpo, o nosso espírito, agradecendo este momento que nos foi dado tanta informação, tanta confiança, que possamos realmente nos modificar, nos transformar, não nos deixando nos abalar diante das informações, porque situações extremas vão chegar a todos nós, a muitos irmãos, como sempre houve. Não tem mais nada de diferente. A única forma diferente que nós temos é de encarar tudo isso, é de olhar que hoje, se nós estamos na condição de poder ajudar, que possamos fazer isso de coração aberto e que Deus, que o nosso Mestre Jesus possa realmente nos iluminar de como fazer, para que possamos chegar a todos os corações necessitados, como essas mensagens espíritas, espiritualistas, vêm cada vez mais trazendo esse pão espiritual, afagando, confortando
a dificuldade dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos, todos do planeta, que estejam passando por situações de fome, de situações extremas de condição material, para que pelo menos neste momento eles possam estar envolvidos, recebendo o auxílio do mais alto, sendo intuídos, para que o seu espírito possa crescer e superar todas as dificuldades. E se ainda formos merecedores, vibraremos pelo nosso lar, por nós mesmos, para que essas boas energias que recaiam também sobre nós, nos dando confiança, nos sustentando no nosso caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bem colocado aqui pela Luciene. Boa noite, professor Rubens. Bom, meus amigos, muito obrigada por este momento que juntos fizemos um cordão de vibração que foi para todos os irmãos necessitados, que cada vez aumentam mais. Mas diante da escuridão, diante do fim, né, da parte mais agressiva das aflições, nós podemos ter certeza que virá luz, que virá aprendizado e que com isso todos nós, cada um no seu grau de desenvolvimento, conseguirá superar as adversidades, porque o Mestre Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós temos somente que acreditar para continuar o nosso caminho. Muito obrigada. Boa noite, Rita. Tenham uma boa noite, gente. Uma boa semana. Com muita força, muita fé. Um beijo a todos. Tchau, tchau.